Este é o sexto vídeo, muito importante, sobre um assunto que está edificando, tenho certeza, o seu coração, a sua fé, a sua espiritualidade. Capítulo 16, do primeiro livro de Samuel, sobre a unção de Davi. Nós vamos agora para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. A partir do versículo 19. Ali existe uma parábola que Jesus contou a seus discípulos e ao povo. É a parábola do rico e Lázaro. É uma parábola muito bonita, muito edificante. Ela nos dá a revelação, uma revelação que muita gente, infelizmente, não acredita. Vive uma vida de espiritualidade superficial, não acredita na ressurreição, não acredita na vida após morte, no novo céu, na nova terra, no paraíso. Não acredita na recompensa do reino de Deus, uma vida superior a esta. Quantas pessoas vivem uma fé humana? Sim, nas igrejas, sentados nos bancos. As suas vidas nunca são transformadas. Por quê? Às vezes os pregadores, aqueles que estão ministrando a palavra e fazendo a obra de Deus como autoridades na sua comunidade, na sua igreja, às vezes essas pessoas não tiveram ainda um encontro pessoal com Jesus Cristo, uma conversão verdadeira. O que elas ensinam? Teoria. Não estou generalizando todas as pessoas, é claro. Temos ótimos e excelentes pregadores da palavra. Excelentes pastores, excelentes sacerdotes, pregadores, ministros. Mas, por um outro lado, temos gente que são falsa e outros ainda não nasceram de novo, não foram batizados no Espírito, não tiveram um encontro pessoal verdadeiro com Jesus Cristo. Por isso ensinam ao povo o quê? Teoria, são como professores de escola. Não muda a vida de ninguém. Suas pregações são vazias. Não tem vida. Não tem Espírito de Deus. Não tem revelação. Não tem transformação, conversão. O povo vai, se senta e sai cada vez pior. Nunca melhora. Tem igrejas até templos cheios, mas o povo está contaminado com o mundo por causa de suas lideranças que não pregam a verdade em nome de Jesus e não vivem essa verdade. Por isso, esta parábola do rico e Lázaro, esta é a parábola. Jesus contou que existia um homem muito rico que se vestia com vestes finíssimas, muito rico. E todos os dias ele dava festas. Pensa num homem rico com muito dinheiro. E quem tem muito dinheiro também tem muitas mulheres. Na sua porta estava um homem coberto de feridas, chagas em todo o corpo, feio, sujo, desprezado. Até os cães vinham lamber as suas feridas, esperando comer da mesa do rico as migalhas que caíam, como os cães, esperando comer as migalhas, porque caíam pedaços de alimento e eles juntavam e davam para os cães, jogavam fora. E aquele homem estava ali, ele foi colocado ali para ver se saciava, ao menos com as migalhas que se davam para os cães. Olha a diferença. Nós temos ali um homem que ele é desprezado, está doente, está sujo,
em seu corpo físico, querendo comer alguma coisa, dormindo na rua. E por outro lado, um homem que tinha demais, muita riqueza, muito dinheiro. Aconteceu, disse Jesus, que um dia esse pobre de nome Lázaro morreu e foi levado pelos anjos até junto de Abraão. A tradução da Bíblia fala seio de Abraão, mas é uma tradução errada. Não é seio coisa nenhuma. É para junto, traduzindo na nossa linguagem, simples de entender. Foi levado para junto de Abraão, aonde está Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, no paraíso. E logo em seguida também morreu aquele rico. E ele conhecia Lázaro muito bem, era conhecido. Estava sempre na porta dele. Morreu o rico e foi sepultado. E foi levado para um outro lugar, morada dos mortos. Na palavra grega, na palavra hebraica, Seol, grega, Hades, sepultura, o além da sepultura, interpretando para você, lugar dos mortos, penitenciária, cadeias. A palavra inferno, ela tem o título de muitas cadeias penitenciárias. Então, ali está o rico, em tormentos, num sofrimento, foi posto lá, aprisionado. E, diz a palavra de Deus, que ele viu, na parábola, Lázaro junto com Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, viu. E ele naquele tormento, e Lázaro naquela glória. Estava numa grande festa. E ele morrendo de sede disse, pai Abraão, gritou de lá, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha tocar a minha língua, porque estou em tormentos, morrendo de sede e de sofrimento, dores neste lugar horrível. Abraão disse, não é possível daqui passar para lá, e nem de lá para cá, porque há um abismo entre nós. O rico então disse, lá do inferno, da penitenciária onde ele estava, ele disse, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, por favor, manda Lázaro avisar eles para que eles não caiam neste lugar de sofrimento. Abraão disse ao rico, eles têm Moisés e os profetas, devem ouvi-los. O rico respondeu, não, pai Abraão, se um dos mortos ressuscitar, será um testemunho, eles vão acreditar. Abraão disse, se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, não vão acreditar se algum dos mortos for e disser a eles que existem estes lugares do outro lado. Eles não vão acreditar. Irmãos e irmãs, esta parábola significa uma verdade do que acontece depois da morte. A pessoa morre, ou ela vai para um lugar, ou ela vai para outro. Vocês estão entendendo? Você foi feito para viver eternamente. Se você não estiver preparado, você vai se perder. E veja o lugar para onde você vai. É isso que Jesus está ensinando, não só para eles, mas para nós. O que vai acontecer com você depois que você morrer. Deus não olha as aparências, mas os judeus, naquele tempo, quando ele pregou essa parábola, eles desprezavam
as pessoas. Por exemplo, os leprosos, as pessoas doentes, os mendigos, os cegos. Muita gente sofredora era desprezada por eles. Eles diziam ou pensavam que era maldição de Deus, que era castigo de Deus, porque eram grandes pecadores. Fizeram alguma coisa de muito errado, por isso Deus os está castigando. Por ser assim, doentes, mendigos, cegos, coxos. Tinha gente de toda espécie de enfermidades que Jesus encontrava. E no mundo hoje também tem casos difíceis, pessoas sofrendo em tudo quanto é lugar. A gente vê pelos meios de comunicação hoje, o que eles não viam no passado, nós podemos ver hoje. As pessoas postam vídeos nessas mídias sociais, essas páginas sociais. A situação pedindo um like, pedindo um inscrito, pedindo ajuda. Então, você vê pessoas em grande sofrimento, crianças, pessoas leprosas, pessoas com enfermidades esquisitas, deformadas em seu rosto, em seu corpo, em grande sofrimento, pedindo ajuda. São pessoas que são desprezadas muitas vezes, com certeza. Estão sofrendo tanto, mas Deus não esqueceu desses pequeninos. Jesus, ele sempre falava em suas pregações, quando finalizava, às vezes, uma parábola, uma pregação, ele dizia: muitos dos últimos serão os primeiros, e muitos dos primeiros serão os últimos. Foi o caso dessa parábola. O rico aqui, ele era o primeiro, e Lázaro era considerado o último. Olha a situação adversa de um e do outro. Mas um homem cheio de ferida, andarilho, desprezado, sujo, como pode ser salvo? Como pode entrar no reino dos céus? Como pode ser levado pelos anjos à glória eterna e ser glorificado como vencedor? Nessa condição, é porque Deus, ele não olha a aparência. Deus olha a alma, o coração, o seu corpo espiritual interno, porque nós somos todos iguais. Nosso corpo, nossa carne vai apodrecer. Se não vai para um caixão, vai para uma vala. Ou algum animal, alguma fera vai devorar. Ou no mar, quantos milhares morreram no mar? E ainda vão morrer, estão morrendo. Quando afunda um barco, um navio. Quando há guerra, por exemplo, no mar. Morrem, são devorados pelos peixes. Seja rico, seja pobre. Navios que afundaram e afundam. Como aquele do Titanic, por exemplo. Quanta gente milionária e até bilionária foram devorados. Afundou. Somos todos iguais em nosso corpo. No caso da morte, vamos apodrecer, vamos virar esqueleto e pó. E Jesus está revelando, através dessa parábola, uma realidade que existe depois que você morre. Existe a recompensa, existe a coroa, a glória, existe uma herança para aqueles que são vencedores e são fiéis, para aqueles que perseveram até o fim, para aqueles que têm caridade, são hospitaleiros, ajudam, gostam de ajudar os vizinhos, as pessoas, os irmãos da igreja. Mas também existe penitenciárias, cadeias, abismo, morte, morada dos mortos, lugares, categorias de prisões para todo tipo de categoria de pecado e iniquidade. Porém, os homens não acreditam. A palavra de Deus é pregada, mas eles não acreditam. Por quê? Por causa da vida que eles levam. Uma vida, às vezes, pior do que a dos pagãos. E outros se contaminando com as coisas que o diabo está influenciando através dos meios de comunicação, por exemplo. Tem tanta gente mal educada,
que não respeita, desonesta. É um vencedor? Não. Tanta gente avarenta, gananciosa. Como no tempo de Jesus, os fariseus que eram ricos, quando ele falava e pregava, aqueles que eram inimigos, zombavam dele. Mas Jesus diz, vocês parecem justos aos olhos dos homens. Parecem justos, mas Deus conhece o vosso coração. Vocês são gananciosos e avarentos. E eles riam e zombavam. Aonde foram parar essa gente? Então não é pelo que você tem, se você é rico, se você é bem-sucedido, tem uma situação financeira muito boa, você não vai ser salvo por isso nunca. Ao contrário, você pode se perder, porque a cruz fica maior, as provas são maiores, a porta e o caminho fica mais estreito ainda, mais difícil, para quem tem mais. E quanto mais você tem, mais apertada a porta, mais difícil o caminho. Essa é a verdade. Mas, veja que na parábola, o homem que está lá em cima e que recebe Lázaro é Abraão, que foi na terra um homem muito rico. Olha a sabedoria, a inteligência de Jesus. Era um homem que foi muito rico, falando com um homem que foi muito rico. Está lá, desesperado. Mas Abraão está lá na glória, não porque ele era muito rico. Abraão está lá na glória por causa da espiritualidade dele. Ele era um homem santo, um homem justo, um homem bom, com os empregados que moravam na casa. Eles chamavam de escravos, mas ele tratava bem, com amor, os empregados deles. Eram muito bem alimentados, muito bem cuidados, os animais, tudo muito bem administrado. Ele tinha caridade e amor, hospitaleiro, era um homem fora de séries, extraordinário, a espiritualidade dele. Não era a carne e o sangue de Abraão, nem de Isaac e Jacó. Porque tinha muitos judeus falsos, e ainda tem. Judeus filhos do diabo, que na carne são filhos de Abraão, na carne, mas no espírito não são. Vão para onde? Para o inferno, para a prisão, e serão lançados no lago de fogo, no final do juízo. Por quê? Porque não é a carne e o sangue. Veja que o mendigo, o que estava sofrendo, era doente, abandonado, foi glorificado. Ressurreição, novo corpo, corpo espiritual. Você está entendendo? Então, se nós não tivermos essa fé na ressurreição, na glória que Deus tem para nós depois da morte, também nós vamos se perder. É pela fé. Se você não tiver fé, como Jesus falou, quem não crer será condenado, mas quem crer será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Fé. Vamos para o outro vídeo, o número 7, em nome de Jesus.